O primeiro eu lembro qual que é. Pode ir lá que eu inicio aqui. Tá bom? Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para esse ato de invocação, eu peço que os irmãos abram um livro de Salmos, o Salmo 145. Também saúdo aqueles que nos assistem pela internet. Deus os abençoe, que possamos ter um culto na presença do Senhor. Salmo 145, a partir do verso 17 até o verso 21. Salmo 145, do verso 17 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todos sempre. Amém. Para esse ato de invocação, farei a oração. Só eu guardar o pessoal entrar. Farei a oração. Santíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, graças te dou, Senhor Todo-Poderoso, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de culto, Senhor, para entoar louvores a Ti, para invocar seu santo nome, para aprender mais sobre a Sua palavra, Senhor. Que esse culto seja um culto cristocêntrico, Senhor, que possamos aprender mais de Ti, que o Senhor use os seus servos, Senhor, para passar a Sua mensagem, a mensagem que todos precisam ouvir, Senhor, inclusive a nossa. Perdoe os nossos pecados e ouça a nossa oração em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agora entoaremos o hino 11 e ao som do playback eu peço que a igreja se levante, aqueles que puderem. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Agora, ato de arrependimento, contrição. Faremos a leitura no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Faremos a leitura de forma responsiva. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos pares. Eu farei a leitura dos pares também para que aqueles que nos assistem pela internet possam também escutar. Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Farei a leitura dos ímpares e os irmãos, os pares. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptivamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredis, os espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Aqui vemos Neemias, quando recebe a notícia que o povo de Israel, mesmo depois do passar do cativeiro da Babilônia, ainda sofria com a Jerusalém destruída, com os muros derribados. E quando ele recebe a notícia de seu irmão Ananias, ele se joga ao chão e se arrepende dos seus pecados, tanto dos deles quanto o povo de Israel. Então, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e dos nossos irmãos, que possamos orar pedindo perdão pelos pecados que temos cometido contra Deus. Amém? Agora entoaremos o hino 120 e depois faremos as orações. Então, ao som do playback, eu peço que a igreja se levante. Hino 120. Careço
de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Agora teremos momentos de oração silenciosa. E depois de alguns instantes, eu peço que 2 irmãos voluntariamente façam oração de arrependimentos. Amém. Oremos.
Amém. Agora, ato de exaltação, faremos a leitura no livro de Salmos, o Salmo 124. Farei a leitura do Salmo completo, Salmo 124. Salmo 124, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem, de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que o socorro do Senhor seja sempre o nosso socorro, que possamos confiar nele e que possamos entoar louvores a esse santo nome. Neste momento, o conjunto tem a oportunidade de louvar ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para nós entoarmos, continuar em adoração ao nosso Deus. Vamos cantar um cântico bem conhecido, que chama Jesus Cristo Mudou o Meu Viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Agora tudo é diferente. Cristo fala com a gente, pois Ele deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Agora tudo é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou meu viver. Próximo cântico. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor, por seu amor, quebrantado por seu amor. Amém. Ainda em pé, eu farei uma oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para louvar-te e engrandecer o teu nome. Senhor, que o Senhor possa, Pai, por meio da tua palavra, consolar, Senhor, edificar e exortar a tua igreja, Pai. Através do teu santo e obediente Espírito, pedimos, Senhor, teu favor, as tuas misericórdias, que o Senhor possa ser compassivo para conosco e nos aconselhar, Senhor, segundo o teu bom Espírito e a tua vontade. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia. Bom, agora chegou o momento mais importante do culto, que é o momento da mensagem, da edificação, da pregação expositiva. Então a palavra está agora com o nosso irmão presbítero Wellington. Amém. Isso aqui, né? Não fica esteticamente bonito pendurado aqui na orelha. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com toda a igreja hoje. Amém? Amém. Mais uma vez viemos aqui para adorar, glorificar o nome do nosso Senhor, render-lhe graças, aprender um pouco mais a sua porção, nos alegrar com nossos irmãos, né? E renovar os nossos votos com Ele. Porque toda vez que nós viemos à casa do Senhor, toda vez que nós estamos aqui, nós nos lembramos da vez que nós viemos até aqui à frente, colocamos os nossos votos à frente de Deus, assumimos um compromisso com o Senhor. Por quê? Um compromisso com alguém que nunca se importou com você, alguém que nunca caminhou contigo, que nunca te olhou. Não, um compromisso com alguém que sempre esteve contigo, né? É como hoje a gente já fala dos nossos filhos, né? No meu caso já falo dos meus filhos, mas a gente lembra quando a gente era pequeno e quando a gente ia para a rua, às vezes a gente não tinha autorização ou ficava um tempo a mais do que o que era permitido, e quando a gente ia entrar em casa, né? A nossa mãe, nosso pai nos admoestava, nos puxava a orelha, nos dava um beliscão, uma palmada, ou alguma coisa assim, ou simplesmente nos advertia verbalmente, né? De acordo com aquilo que achava ser melhor para nós. E assim é o nosso Deus para conosco. E a porção do texto bíblico que nós vamos apreciar hoje fala sobre uma admoestação, sobre uma sentença do Senhor sobre o povo de Israel. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Neemias.
Oh, Neemias não, perdão, é da mesma época. Malaquias. Mesma época ou um pouco depois, né, no caso. Provavelmente um pouco depois. Saúdo a todos, inclusive os nossos irmãos que nos assistem via internet. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 completo para compreender bem a perícope, né, o trecho, né, toda a situação. E logo após eu entrarei no texto específico. Malaquias 1. Quando os irmãos procuram, o nome Malaquias quer dizer mensageiro, né? Então alguém que envia realmente uma mensagem. Está trazendo uma mensagem em nome do Senhor, no caso uma sentença da parte do Senhor. É o último livro antes de Mateus. É o livro que divide a nossa Bíblia entre Velho e Novo Testamento. Após essa mensagem de Malaquias, passaram-se aproximadamente 400 anos, né, que são os 400 anos de silêncio, enquanto aguardo o irmão encontrar o texto. Esses 400 anos de silêncio, onde Deus se calou preparando a vinda do Messias, que é anunciada no final deste livro. Mas antes nós vamos ver sobre esta admoestação. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos ler. Os irmãos acompanhem a leitura. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos meus montes uma assolação e dei a sua herança, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Só deixando claro que Edom é o povo de Esaú. Seguindo aqui no versículo 5, os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações do meu nome. O meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Te agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos guia. Te agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos cobra daquilo que temos
nós temos dito sobre ti, nos cobra aquilo que nós temos prometido, porque o Senhor é um Deus de verdade. O Senhor não aceita a mentira, o Senhor não aceita o lábio que fala uma coisa e faz outra. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que isso é a certeza de ter um Pai zeloso, um Pai que não aceita nada menos do que a santidade, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor não aceita o pecado, e é somente nos méritos de Cristo Jesus que o Senhor nos aceita a nossa oração, que o Senhor nos ouve. Te agradecemos por isso, Senhor, e nos guia agora nessa admoestação ao povo, principalmente aos sacerdotes, ou antes, naquela época, sacerdotes que estavam na casa de Deus, hoje a todos os seus filhos, porque hoje nós todos somos sacerdotes e elevamos as nossas orações, pedimos perdão pelos nossos pecados, diretamente a Ti, nos méritos e pela graça, que em Cristo Jesus sacrificou o Seu único Filho e pela ressurreição nos religou novamente a Ti, Senhor. Te pedimos nessa noite, Senhor, fala conosco, fala comigo, nos lembrando, Senhor, dos nossos votos, e nos lembrando, Senhor, que o Senhor exige de nós aquilo que é perfeito, aquilo que nós podemos e devemos fazer, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso, já pedindo perdão, e não em meu nome, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Parece uma mensagem dura, não? Uma mensagem dura. Um Deus que diz ao seu povo, aos sacerdotes que estavam na sua casa dia e noite, que tinham recebido esse sacerdócio diretamente dele, e veio passando da tribo de Levi até chegar nestes irmãos que estavam ali, sacerdotes. Quando eu olho para esse texto, eu poderia olhar com desespero, porque a minha adoração, eu olho para a minha adoração e eu vejo que a minha adoração não é perfeita. Por mais que eu tente, e acredito que os irmãos possam olhar muitas vezes dessa forma também, eu não consigo 100% do tempo ofertar a Deus uma oferta perfeita. Seja a oferta de dízimo aqui no gasofilácio, seja a oferta da minha vida, porque o culto ele começa aqui e ele não acaba. O culto ele não acaba. Durante a semana, o nosso culto ao Senhor continua. Nas nossas orações, nas nossas ações. Mas especificamente aqui. O profeta Malaquias fala aos sacerdotes, nessa primeira parte, que eles aceitam sacrifícios de forma errada. Eles começam a tratar Deus de forma desleixada. A adoração era muito mal feita. Quando eles ofereciam sacrifícios, os sacerdotes eles agiam de forma errada e não reconheciam a sua falta de zelo. Porque é muito fácil para nós que estamos aqui dentro dessa igreja, dizermos que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque nós estamos aqui na igreja. Mas uma vez que Deus ele exige a adoração da forma perfeita, da forma correta, e nós devemos ofertar a Ele o melhor que nós temos, nós o ofendemos quando nós não fazemos tudo aquilo que nós podemos. Só que a responsabilidade daquele que conhece a palavra do Senhor é infinitamente maior do que aquele que não conhece. Porque aquele que conhece, ele deliberadamente, ele insulta a Deus quando ele não oferece o seu melhor. E assim acontecia com eles. Então, Deus, através do seu profeta, ele traz uma sentença sobre aquele povo. Aí você para e pensa, poxa, mas naquele tempo, vamos situar um pouco melhor ali. Quando que acontece isso? Mais ou menos uns 400 e poucos antes da vinda de Cristo. Um pouco antes, eles já haviam reerguido, com a autorização e o dinheiro do rei, tinham reerguido o templo, tinham retomado a adoração, tinham reerguido as muralhas, né, da cidade de Jerusalém, e estavam, por mais que eles estivessem voltados do cativeiro e fossem ainda oprimidos pelos povos que reinavam sobre eles, porque depois de Salomão o reino ele se dividiu e nunca mais teve o poder que teve com Davi e com Salomão,
por mais que eles estivessem ainda oprimidos, eles tinham uma certa liberdade. Eles tinham liberdade de culto, eles tinham liberdade tiveram liberdade para erguer as suas muralhas em volta da cidade, eles tinham o favor do rei. Nabucodonosor vai dizer num texto de Daniel que ele glorifica a Deus, ele reconhece quem é o Deus de Daniel. Ou seja, eles tinham até o favor das autoridades. Só que eles olham, durante o texto de Malaquias, a gente vai ver que eles olham e eles não conseguem enxergar o favor de Deus por eles. Eles não conseguem enxergar que Deus está caminhando com eles, que Deus os está guiando, que Deus os ama. Então, por mais que ele vá fazer uma repreensão a este povo, primeiro ele fala, né? Cadê no versículo 2, eu vos tenho amado. A primeira coisa que Deus faz nesse texto aqui, fala assim, eu vou dar uma bronca em vocês, mas eu vos tenho amado. Irmãos, nós devemos nos lembrar que o amor de Deus, ele é voltado aos seus escolhidos, ao povo escolhido a dedo, antes da fundação do mundo, porque ele diz aqui, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Ele faz uma clara separação entre aqueles que são escolhidos e são amados por ele, e aqueles que são deixados de lado por ele e derribados. Seus muros são derribados, suas cidades são derribadas, os seus planos são destruídos. Há uma clara separação aqui. Deus olha para este povo e diz o seguinte, vocês não são qualquer um não. É a mesma coisa que você chegar, o seu filho chega para você e fala, pai, eu posso ir na casa do fulano? Não. Ah, mas todo mundo vai, você não é qualquer um. E Deus fala para eles aqui, você não é qualquer um, você é o povo escolhido. Pedro vai dizer mais para frente, né, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real agora, né. Mas antes lá, Deus ele fala para eles, vocês, eu os amo e vocês são diferentes desse povo de quem vocês estão reclamando. Esse povo que vocês acham que oprime vocês. Mas eu frustro os planos dele. Quando a gente leu o Salmo 124 agora há pouco, a gente viu o favor do Senhor. A gente viu que eles festejaram que Deus havia os livrado quando Deus destruiu o exército egípcio e libertou os hebreus daquela escravidão, Deus agiu por eles. Tudo bem que depois eles foram lá murmurar, passaram 40 anos no deserto, se preparando para entrar na terra prometida, mas o favor de Deus estava com eles. Por que é tão importante lembrar disso, que o favor de Deus está com os seus filhos? Porque ele fala isso logo no começo aqui. Porque não é para qualquer um essa mensagem. Não é para qualquer um. Aí eu pergunto, você se vê como receptor dessa mensagem? Eu me vejo como receptor dessa mensagem. Tanto do amor de Deus, quanto da demonstração que vem depois. Nós vemos aqui, no versículo 6, ele fala sobre a questão de Edom, né, do povo de Esaú que seria destruído, e faz essa separação, ou seja, Deus tem esse cuidado. E no versículo 6, ele vai falar o seguinte, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então vamos lá, Deus age como um pai e como um senhor. Ele age como um pai que ama e como um senhor a quem se deve respeito. Da mesma forma que um pai, claro, também. Ele olha para o seu povo com essa mensagem de arrependimento. Um pai, ele projeta a vida toda do seu filho. Por mais que muitas vezes o filho possa desviar daquilo que um pai queira, Deus, ele prepara e ele faz cumprir aquilo que tem projetado. Um pai, eu como pai, o que eu posso fazer? Dou alimento, eu levo para o médico, dou educação, ensino a andar, pego na mão, dou disciplina, dou roupa, protejo, inculco no meu filho a palavra do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 6, em diversas outras passagens. Eu faço isso tudo. Deus, ele faz a mesma coisa conosco. E é o que ele está fazendo aqui. E aqui ele diz o quê? O filho honra o pai.
eu amo você, eu sou seu pai, você tem me honrado? Como o filho obedece esse mandamento de honrar o pai, né? Obedecendo os mandamentos, amar a Deus, mais do que todas as coisas, não roubar, não matar, não cobiçar, obedecer aos mais velhos, cumprir os seus deveres específicos, demonstrando amor ao seu pai e aplicando aquilo que aprendeu com ele. Eu costumo dizer para amigos, etc., talvez até aqui na igreja, eu não lembro de nenhuma vez ter falado isso, mas assim, o filho, ele é sempre resultado do que o pai aplicou, do que o pai ensinou. O filho pode se desviar? Sim, pode ter outras coisas que podem acontecer, mas o filho sempre é resultado. O filho é sempre responsabilidade do pai. Pai e mãe, né, no caso, né? E o filho, ele vai refletir aquilo que ele recebe. Se ele recebe amor do pai, ele vai refletir amor. Se ele recebe admoestação, ele vai refletir também, de uma certa forma, a admoestação. E Deus tem dito que o favor dele é o suficiente para que eles enxerguem que ele o tem amado e que eles lhe devem honra. Eles lhe devem amor, eles lhe devem adoração. Deus é justo. Deus trabalhou na vida do povo hebreu, desde lá do começo, quando eles não eram nem povo hebreu, na vida de Abrão. O Deus foi fiel em tudo que ele propôs, em tudo que ele preparou o sacrifício, andou no meio, ele carregou o povo pelo deserto, ele endureceu o coração de Faraó, ele levou o povo até a terra prometida. Deus fez tudo, coube ao homem caminhar e obedecer. O homem tem honrado a Deus como pai, de forma imperfeita. E cabe ao pai admoestar esse filho, admoestar esse homem, quando ele faz algo errado. E como que um servo, ele serve ao seu senhor? Como um servo, ele honra o seu senhor? Aquele que serve a um senhor, vou colocar em termos aqui comuns, um patrão. Como que você obedece ao seu patrão? Porque você vai receber o seu salário no final do mês, isso é certeza. E Deus nos dá a paga, não aquilo que a gente merece, muito mais do que aquilo que a gente merece, e Ele nos dá. Como que você obedece? Você obedece às ordens dadas de uma forma eficaz, de uma forma correta, cumprindo e fazendo o quê? Não fazendo de qualquer jeito, mas de uma forma que consiga o efeito desejado por Deus. E um servo fiel, ele não murmura, ele não reclama das ordens do seu senhor. Ele, independente das condições que ele tem, ele trabalha para cumprir as suas obrigações. Como é um servo honra o seu senhor? Obedecendo, trabalhando, não murmurando, seguindo, confiando. Em Êxodo, no capítulo 15, está escrito o seguinte: e disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ah, mas era só naquele caso lá dos egípcios, para eles andarem lá depois eles foram andar no deserto, então era só naquele momento. Não, vamos ler Levítico 26 então. Se andares nos meus estatutos, Levítico 26, 3 e 4. Se andares nos meus estatutos, guardares os mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A Bíblia é recheada dessas mensagens onde o Senhor fala: a minha promessa é essa, eu não estou trocando nada com você, eu vou te dar isso, você tem que cumprir aquilo que eu te programei, né? Como, não programei no sentido de obrigar a fazer, mas de preparei para que você andasse. As nossas obras são preparadas para que nós andemos nelas. Deus, ele compara o temor dos homens, que são autoridades, com temor a Deus. Porque, do versículo 7 até o versículo 10, diz o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado?
Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá agrado ele de ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Se você obedece aquele que não é perfeito, aquele que não é seu pai, aquele que é uma pessoa comum da terra, imperfeita, tão como você, por que você não obedeceria àquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o criador de tudo, de forma perfeita? Ele compara aqui, dessa forma. Por que nós não conseguimos adorá-lo da forma como ele merece ser adorado, da forma como, mais ainda, da forma como ele requer ser adorado? Versículo 9. Agora suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aqueles que não veem esperança, olham este texto com desespero. Mas aqueles que sabem que Deus é o seu Senhor, olham para essa mensagem com esperança. Por quê? Porque você estava num caminho errado, veio o Senhor e te tirou desse caminho errado, te deu a chance, né, de fugir desse caminho errado e ir para o caminho correto. Por quê? Você sendo um filho de Deus, alguém a que Ele amou, você fatalmente, não tem jeito, você vai ouvir a voz dEle, ouvir o seu conselho e mudar o seu caminho. Para quê? Para que o Senhor aceite a sua oferta, para que Ele não diga isso aqui, eu não tenho prazer em vós. A sua oferta, ela é imperfeita, ela é de qualquer jeito. Aí eu pergunto para os irmãos, qual sacrifício de vida você tem rendido a Deus? Primeiramente, com a questão do culto aqui. Qual sacrifício de vida você tem rendido a Deus? Você tem cumprido os votos que você fez a Deus no dia da sua profissão de fé? Você tem guiado a sua vida de acordo com a palavra de Deus? A sua palavra é sim, sim, não, não? Você tem orado, agradecido, pedido perdão pelos seus pecados? Ou você tem sido relapso, achando que Deus aceita tudo de qualquer jeito? Meus irmãos, isso não é coisa pouca. Isso não é. Às vezes a gente leva isso, a gente leva isso de uma forma tão repetitiva, que nós nos esquecemos de quem Deus é e do que é a nossa adoração. Veja que Ele não fala para pessoas que estão trazendo as suas ofertas, que vão deixar a oferta ali, colocar a mão, conversar os seus pecados e ir embora. Está falando para os sacerdotes, pessoas que eram responsáveis pelo sacrifício, eram responsáveis por levar os pecados dos homens a Deus para que eles fossem escondidos perante o sacrifício. Não era qualquer pessoa que estava ali, não é para qualquer pessoa que Deus fala. Não é para o mundo que Deus fala para você isso. Fala para mim. Cuidado com aquilo que você me oferta. Cuidado com a sua vida. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não depende da nossa adoração. A nossa adoração para Ele é um favor que Ele nos dá. Não é um favor que nós fazemos a Ele. O nome dEle é grande entre todas as nações. Ele é o Senhor dos Exércitos. Deus não depende de ninguém, Deus não depende de mim, Deus não depende de você. Deus é soberano e onipotente. Ele é poderoso sobre todas as coisas. E aí vem o versículo 12. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos.
Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. E aí ele no versículo 14 ele diz: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Glória a Deus. Porque o seu nome é grande. E nós não devemos fazer nada pequeno para Ele. Nós não devemos nos apequenar diante das circunstâncias, diante daquilo que nós temos, né? Porque ele diz aqui, se você tem um animal sadio no seu rebanho, isso não quer dizer que você sempre vai ter um animal sadio no seu rebanho. Às vezes você vai passar necessidade, às vezes você vai ter dor, às vezes você vai ter um problema, como nós temos essa crise agora, né? Com tantas pessoas falecendo, como sempre foi assim. Por conta do pecado, nós estamos passíveis de morrer. E quanto ruim aqui, melhor lá no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa adoração ela deve ser perfeita, no máximo que nós conseguirmos. Se você tem um animal perfeito e sadio no seu rebanho, se você tem a oportunidade de louvar a Deus na sua casa, oferecer o culto ao Senhor aqui, não fique na sua casa. Venha à casa do Senhor, adore-o, cante louvores. Se você está enfermo, acamado, ou não pode sair de casa, grupo de risco, adore ao Senhor na sua casa, assista o culto, ouça, participe, comungue com os irmãos. Deus ele exige de nós aquilo que nós podemos fazer, porque a parte dele ele já está feita já, cabe a nós caminhar. E aí a gente vai ressaltar alguns pontos, são 4 ou 5 pontos aqui, deixa eu ver, são 5 pontos. Que o primeiro ponto é o seguinte: apesar de nós, Deus nos ama. Deus ele sabe o que habita no seu coração, Ele sabe o que habita no meu coração. Nos méritos de Cristo, nós nos achegamos novamente a Ele. E mesmo nós tendo pecados, Deus, Ele olha para nós e não vê os pecados, mas Ele vê Cristo. E Ele olha para nós com misericórdia. Ele nos ama e Ele nos guia. João 3,16 diz, o texto básico, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí o povo separado. Aquele que nele crê. Você crê em Deus? Você crê em Cristo? Pedro, em sua primeira carta, diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fala nestes textos, tanto nestes textos que nós lemos, quanto nesse texto de Malaquias, que Deus tem um plano que está sendo cumprido, lá desde Jacó. Desde Jacó, Deus guiou todo o povo, guiou pelo deserto, guiou no Egito, guiou no deserto de novo, na terra prometida, e Deus tem guiado o seu povo, Deus tem guiado você, e Deus ama o seu filho. Nisto eu posso dizer que Deus te ama, sendo você um filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, mesmo que o Senhor pese a mão sobre você, mesmo que você sinta dores, mesmo que você não tenha o alimento, o animal sadio no seu rebanho, para adorar a Deus da forma como Ele merece ser adorado, você deve continuar o adorando. Porque não foi por oferecer um sacrifício caro que Abel foi aceito, mas por oferecer o seu melhor, as primícias. E Deus ama aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Este é o primeiro ponto, Deus nos ama. O segundo ponto é, Deus tem um padrão rígido de adoração. Se no Antigo Testamento havia um padrão rígido no tipo de sacrifício, hoje também nossa adoração ela deve seguir o mesmo padrão.
Oferecer sacrifício sem defeito. No Antigo Testamento, o animal devia ser perfeito, não faltando um olho, um dente, um animal doente, um animal coxo, mancando, de forma que aquilo que seja oferecido seja o melhor que se tem a oferecer. Talvez, vamos olhar um exemplo prático aqui. Orar 15 minutos por dia é perfeito? Aparentemente não, né? Você tem você tem orado 15 minutos por dia? Pelo menos. Você tem lido a palavra de Deus 15 minutos por dia? Não é 10%, nem 10% do seu tempo no dia. 10% de 24 horas dá 2 horas e 40, né? 2 horas e pouco, dá um pouco menos. A matemática para hora é diferente, né? 2 horas e 10 que seja. Você tem rendido ao Senhor 1/10 do seu dia em louvor, em adoração, seja cantando louvores, seja falando da palavra de Deus, seja orando. Deus tem um padrão rígido de adoração, meus irmãos, e nós temos negligenciado. Nós olhamos aqui para os sacerdotes como se eles fossem imundos e nós fôssemos santos, perfeitos, mas não, nós estamos aqui na mesma condição. Na mesma condição, nós rendemos a Deus um sacrifício imperfeito, salvo uma ou outra exceção. Salvo uma ou outra exceção. Sacrifícios antes eram sacrifícios para consagração, sacrifício para arrependimento, sacrifício para agradecimento. E são bons temas para se orar, são bons temas para se agir. Consagração. Vir à igreja, se consagrar cada vez mais, ler a Bíblia, se consagrar cada vez mais. Arrependimento, cumprir com seus votos, com aquilo que você tem errado antes, viver uma vida diferente, né? Porque Jesus Cristo mudou o seu viver, sua vida é diferente. Você rende a Deus esse sacrifício, porque não é fácil ser crente. Às vezes o pessoal acha que é só vir na igreja de domingo aqui e ficar 2 horas no banco, o banco até confortável agora, que não mancha mais as costas, que nem era antigamente. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Deus tem um padrão rígido de adoração. Esse é o nosso segundo ponto. E aí a gente vai ler um texto aqui em Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma charge que é o seguinte, tem uma cerquinha assim, e aí na cerca está escrito assim, lei de Deus. E aí tem um cara falando assim, uma pessoa falando assim, a lei de Deus eu não preciso, eu vou pular. E um outro falando assim, essa cerca ela não é para te oprimir, ela é para te proteger. E do outro lado da cerca tem o quê? Um precipício. E é assim, nossos irmãos, quando nós negligenciamos a santificação, quando nós negligenciamos as leis de Deus, os seus estatutos, a sua vontade, nós deixamos que, ao invés de ter renovação da nossa mente, nós deixamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós cada vez mais ficamos perdidos, nós achamos que Deus não está falando conosco, né? Mas quem é que deixou a adoração? Foi você ou foi Deus? Não, Deus é perfeito, você deixou a adoração. Paulo ele diz que nós devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Também diz que nós adoramos a Deus quando nós damos graças em todas as circunstâncias, pois esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Suportando e perdoando uns aos outros, pois assim também fomos perdoados. Abandonando a mentira, pois somos todos membros de um só corpo. Não usando palavras torpes, mas usando palavras que edificam. Considerando cada um como superior a si mesmos. Tudo isso está na Bíblia, são versículos, são partes específicas de versículos. E de que forma?
não de forma forçada ou fingida, como os sacerdotes eles faziam aqueles sacrifícios muitas vezes, mas com gratidão e rasgando o coração e não as vestes, ou seja, com sinceridade e guiados pelo Espírito Santo. Olhando lá, desde lá de trás, nós vemos desde os filhos de Eli que sacerdotes podem errar feio. Não. Desde que Moisés bateu na pedra. Não. Peraí, volta mais. Desde que Abrão não confiou em Deus e teve um filho com a serva. Não. Peraí. Desde Adão. Porque Adão pecou. Adão e Eva pecaram. A Confissão de Westminster, no capítulo 4, lá é lembrado que o homem ele foi criado com a capacidade de transgredir a lei de Deus. E desde a queda de Adão, essa tem sido a guerra do homem. Não se conformar perante este século, mas ser renovado pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, fugiu. Sim. Esta é a sina do povo de Deus. Não só os sacerdotes podem errar, como eles erraram. Pessoas que foram santas, pessoas que andaram com Deus, pessoas que, segundo o coração de Deus, erraram. E se eles erraram, e Deus nos mostra isso na Bíblia, isso nos serve não simplesmente para acusar ele, mas para mostrar que nós devemos nos preparar para não cairmos nas mesmas ciladas que eles. Não nos conformar com este século. Nos preparar e seguir em frente de forma que aquele erro que tenha sido cometido lá atrás, ele não se replique aqui na frente. Seja por vícios, seja por erros, seja por relapso, né? Seja por ser alguém relaxado. Esse é outro ponto, que até os sacerdotes podem errar. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, ele diz o seguinte: Deus abomina aquele que faz o seu trabalho relaxadamente. Os sacerdotes estavam aceitando sacrifícios de forma errada, procedendo com esses sacrifícios de forma errada, e em seus corações estavam cheios de um desejo errado. Eles ofereciam pão imundo e oferta de animal cego, coxo, diferente daquilo que era a vontade de Deus. Deus diz ali que eles tornavam o altar de Deus abominável. Eles tratavam de forma abominável o altar divino. Eles ofereciam um sacrifício abominável. A aparência do culto ela era de santidade. O sacrifício era feito da forma correta. O sacerdote fazia todo o procedimento da forma correta. Aparentemente, inclusive, olhando os povos idólatras, os povos que sacrificavam seus filhos, que adoravam animais, outros deuses e etc., os sacerdotes eles se olhavam e diziam o seguinte: não, eu estou fazendo mais ou menos aqui, mas pelo menos eu estou melhor que aquele ali, que está ali fora. Não é assim que Deus age, não é assim que Deus quer, não é assim que funciona a adoração ao nosso Deus. Deus abomina aquele que faz o seu trabalho relaxadamente. Deus exige mais. Ele diz: porque eu sou o grande rei, o meu nome é terrível entre as nações. Vocês me devem respeito. Da mesma forma que eu sou terrível entre as nações e eu cuido de vocês, vocês me devem honra, temor e tremor. Ao entrar na minha presença como sacerdotes, vocês devem respeitar quem eu sou. Então, é hora, meus irmãos, de pegar aquelas áreas, todas as áreas onde nós somos relaxados na adoração, e começar a viver de uma forma que a luz de Cristo guie cada passo, cada ação e cada oração que nós vamos render a Ele. Este é o quarto ponto. Deus abomina aquele que faz o trabalho relaxadamente. E o quinto ponto diz o seguinte: da mesma forma que é possível ao homem pecar, é possível ser restaurado. Embora o texto até aqui, nesse capítulo 1, não diga,
No capítulo 3 é dito que o Senhor poupará os fiéis a ele, como um homem poupa seu filho que o serve. No Salmo 73, o salmista diz que pouco lhe faltou para lhe desviarem os passos. Ele chegou a achar que foi em vão que havia conservado o puro coração. Mas no fim do Salmo, ele diz o seguinte: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É possível um homem pecar, é possível um homem se desviar de seus caminhos. Como ele diz aqui, ele quase resvalou o pé para fora. Mas é possível também ser restaurado. E esse aqui é o último livro do Antigo Testamento. No final ele diz que o anjo do Senhor viria para restaurar não só a nação de Israel, mas os gentios e todas as nações da terra. Glória a Deus por isso, por Cristo Jesus que vem e que nos tira do pecado, nos livra e nos dá uma nova vida, muda o nosso viver. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão. Mais ou menos o que Deus está fazendo com eles ali, né? Notai-o, envergonhai-o ali, mas não o trate como inimigo. Por quê? É seu irmão. Então, se algum irmão, você estiver numa falta, também é nossa obrigação trazer este irmão ao conhecimento da verdade, lembrar os seus votos, lembrar quem é o Deus a que ele serve. Um Deus que reina com mão forte sobre todas as nações. Isso significa, que é nossa responsabilidade fazer isso, tanto servir como também guiar. Aqueles que são pais devem guiar as suas casas. Aqueles que são mais velhos devem guiar os mais novos. As moças mais velhas que auxiliem as mais novas, dando seu conhecimento também. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui não é para desespero desses sacerdotes, não é para desespero desse povo, mas é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz: você pode até estar errado, você pode até estar adorando a Deus de uma forma errada, mas Deus há de te trazer de volta ao que é correto. Basta o quê? Mudar os seus caminhos, trazer a sua adoração de forma correta e servir a Deus como Ele merece ser adorado. Na aplicação, meus irmãos, ela diz o seguinte, que uma vez que o sacrifício de Cristo pagou definitivamente pelos pecados dos filhos de Deus, devemos olhar para a nossa vida como uma adoração contínua a Deus. A cada dia, nós devemos moldar o nosso conhecimento, que vem da Bíblia, nós devemos moldar isso através do serviço, seja na casa de Deus, seja em todo o lugar onde nós vamos. Porque hoje, nós somos sacerdotes do Senhor Altíssimo. Nós somos sacerdotes do Deus que governa a terra. Nós devemos levar, da mesma forma que Deus ama a Israel, no versículo 2, nós devemos amar não só os amigos, mas também os inimigos. E o quão difícil é isso, meus irmãos? Quão difícil é isso? Com amor sincero e real. Tanto irmãos quanto inimigos. Este é o sacrifício que o Senhor requer hoje. Devemos voltar a Deus, nos voltar a Deus em oração, buscando compreender em que erramos com o Senhor, e também devemos nos voltar também em oração com um sentimento de gratidão, porque o nosso Deus nos buscou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos molda dia a dia através da santificação, que deve ser progressiva. Quem roubava, que não roube mais. Quem matava, que não mate mais. Quem mentia, que não minta mais. Essa deve ser a nossa realidade hoje.
buscar o Senhor em santidade, com fidelidade, como Ele requer, com temor e tremor, pois esse é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos que há de voltar para buscar os seus. Um verdadeiro Senhor. Você ama a Deus? Você glorifica ao Deus da sua salvação? Você lhe rende louvores? Trabalhe o seu coração, trabalhe a sua vida. É para mim também, né? Tem que trabalhar a minha também. Para que no último dia, quando o Senhor voltar, quando Cristo Jesus voltar, você possa dizer: Senhor, por mais que muitas vezes eu não tenha um animal perfeito para lhe dar, eu lhe dou aquilo que eu tenho, da melhor forma possível. Que Deus abençoe a sua igreja e que nós possamos viver uma vida santa, correta diante de Deus, porque é isso que Ele requer de nós, sabendo que não é em vão que nós corremos. Não é em vão como o exercício do atleta. Não. Nós corremos para o céu. Amém? Amém. Obrigado mais uma vez pelo conselho, né, na nossa figura. Eu, Damião, o pastor, hoje o conselho, e Daniel. E pedimos a Deus que o pastor agora já tenha feito os exames e que, mesmo que ele tenha alguma coisa, o Senhor afofe o seu leito e dê a ele alegria de estar vivo e viver, continuar vivendo uma vida santa, glorificando, na alegria ou na tristeza, na dificuldade ou na bonança. Amém? Antes de encerrar o culto, eu farei uma oração. Santo e eterno Deus e maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra que tem tocado nos nossos corações. Que sejamos servos fiéis a Ti, Senhor, que obedeçamos os Seus mandamentos, os Seus estatutos, Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados, que fazemos tudo conforme a Sua vontade, Senhor, que sejamos perfeitos à medida que o Senhor nos conceder, Senhor. Que o Espírito Santo nos dê força para que possamos fazer as coisas conforme a Sua vontade, e que por meio de Jesus Cristo possamos seguir a Ti, Senhor, ver os ensinamentos que Ele tem deixado para nós através da Sua palavra. Perdoe os pecados de cada um que está aqui e todos aqueles que não puderam estar, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, que eu peço perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Amém. Antes de encerrar, peço que os irmãos abram o livro de Números, o capítulo 6, para fazermos a leitura todos numa só voz. Números, capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Números 6, do 24 ao 26. Faremos a leitura numa só voz. Peço que os irmãos fiquem de pé. Número 6, do 24 ao 26. Numa só voz. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Agora entoaremos o hino 318. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor
subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, por que desanimar os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém, igreja? Pode se assentar. Bom, agradecemos a presença de todos os irmãos e todos aqueles que nos visitam. Temos visitas pela primeira vez essa noite. Pode tirar. É só os avisos, pode tirar.